Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 137, verso 1 e 4. Eu vou esperar os irmãos sentarem, para nós, muitos estão tomando água, depois eles já vão sentar. Pode abrir o texto ali, não? Diz assim a palavra do Senhor: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoarmos o cântico do Senhor em terra estranha? Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Deus, nesta manhã, mais uma vez, pela oportunidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, que é ser renovada sobre as nossas vidas, e nos permite, Deus, nesta manhã de domingo, estar aqui para cear, Deus. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado pelo sacrifício perfeito que tu fizeram ali. Perdoou nossos pecados, nos deu autoridade para andar em vitória através do teu nome. E nesta manhã, Deus, eu quero celebrar esta vitória. O fato, Deus, de estarmos aqui, Senhor, é porque tu venceu por nós lá na cruz do Calvário. Tu fez aquilo que nós não poderíamos fazer, e nós te somos gratos. E tu disseram a Jesus para nós cearmos até que tu venha. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu quero, Deus, pedir ao Espírito Santo que tu venha falar cada coração nesta manhã. Pessoas que estão aqui na Igreja Manancial de Milagres, pessoas que vão assistir pela internet, oh Deus, que essas pessoas sejam abençoadas, e que a palavra que vai ser ministrada nesta manhã encontre o coração de cada um. Oh Deus, aonde tiver pedra, onde tiver dureza, meu Deus, que a tua palavra, que é a palavra que esmiuça, venha, oh Deus, venha sobre esse coração, e que no final desse culto, todos nós estejamos mais cheios de fé, mais cheios de esperança, mais cheios de gratidão por ti. Eu profetizo nesta manhã que pessoas que vão ouvir esta palavra, pessoas que abriram o seu coração, nunca mais elas serão as mesmas, elas serão quebrantadas pela tua palavra, elas serão abençoadas pela tua palavra. Deus, enquanto, Deus, a tua palavra é pregada, ó Deus, cura os enfermos neste lugar, abençoa aqueles que estão passando por dificuldade, que a tua palavra, Deus, ó Deus, venha trazer cura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto? Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra do Salmo 137, essa palavra, esse salmo, ele é pregado no mundo todo. Até poetas que não professam a fé em Jesus Cristo falam desse salmo, principalmente do salmo do capítulo número 1. Junto dos rios da Babilônia, ali nos sentavam e choravam, lembrando de Sião. Versos, poemas foram feitos através desse salmo. Mas para que você entenda o que estava acontecendo aqui, eu preciso te falar um pouco do que aconteceu antes. O povo de Israel, o povo de Deus, hoje o Israel de Deus somos nós. Todo crente é o Israel de Deus. O povo de Israel pegou contra Deus, se desviou, começou a adorar outros deuses. E Deus, na sua misericórdia, Deus foi dando tempo e esperando que eles viessem a cair em si, que eles viessem a entender que aquilo que o homem planta, o homem colhe. Mas o povo de Israel não quebrantou o coração, e chegou um dia que Deus disse: basta. Eu ouvi alguém falar um dia desse, acho que foi domingo, né? Que
que tem o pastor Wagner pregou domingo, e numa parte da pregação ele disse, tem uma hora que Deus diz, basta. Por que Deus diz basta? Porque chega um momento que Deus percebe que se Ele não disser basta, aquela pessoa vai se perder totalmente. Então tem uma hora que Ele diz basta. E o basta de Deus é na esperança que a pessoa venha a se quebrantar. E o povo de Israel não quebrantava, e Deus disse basta, basta. E o que Deus fez? Deus permitiu que o povo, o exército da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e vencesse Jerusalém, porque Deus permitiu. Nabucodonosor, a Babilônia, foi um instrumento na mão de Deus para o basta. E foi terrível. Milhares de pessoas do povo de Deus foram levados cativos para a Babilônia. Alguns ficaram. Teve mães que viram os filhos ser levados. Teve pais que viram os filhos ser levados. Teve parentes que viram seus parentes ser levados. Foram levados sacerdotes. Foram levados profetas. Foram levados príncipes. Foram levados povo cativo para a Babilônia. E eu, meditando nessa palavra, faz 3 semanas ou mais que Deus me deu essa palavra, eu tentei exercitar a minha imaginação, tentando na minha mente pintar esse quadro de pessoas vendo os seus sendo arrancados deles, pessoas vendo seus parentes sendo levados, e eles foram levados para a Babilônia. E agora eles chegam na Babilônia. O povo da Babilônia era um povo que adorava vários deuses. Então lá eles permitiam que o povo de Israel adorasse o Senhor. O povo de Israel tinha permissão para se reunir em comunidades e adorar o Senhor. Eles permitiam. Eles só não permitiam que eles voltassem para Jerusalém, porque eles estavam escravizados, mas eles podiam adorar o Senhor. E agora eles estão lá. Os que ficaram, é claro que os que ficaram em Jerusalém oravam ao Senhor por aqueles que foram levados. Não é o que nós fazemos quando tem alguém da nossa família sofrendo? Eles oravam, talvez eles clamavam: Senhor, traz o meu filho de volta, Senhor, traz o meu esposo de volta, traz o povo que foi levado de volta. Eles oravam, clamavam. Os que estavam lá na Babilônia oravam também para voltar para Jerusalém, e achavam eles que Deus ia livrar eles. Não é assim como pensa que Deus sempre vai livrar? A gente acha que não, Deus é bom, né? Lembra de Sansão? Aprontava e dizia: mas o Espírito vai vir sobre mim e eu derroto todo mundo. Mas chegou uma hora que o Espírito não veio, e ele foi derrotado, cego, humilhado. Então o povo que estava lá em Babilônia, ele achava: não, nossos parentes estão orando, nós estamos orando, Deus vai nos livrar. Lembra de Daniel? Daniel foi levado também. Daniel, diz a Bíblia, que ele abria a janela do seu quarto e 3 vezes por dia ele orava em direção a Jerusalém. O que ele orava? Deus, leva-nos de volta para a nossa terra. Ele orava para que Deus tivesse misericórdia e levasse ele de volta. Só que eles receberam uma notícia terrível. É ruim quando a gente recebe uma notícia ruim, né? Eles receberam uma notícia terrível. E essa notícia vem na forma de uma carta. E quem escreveu essa carta foi o profeta. Está chegando pessoas lá na porta. Quem não, olha para mim. Quem escreveu esta carta foi um profeta chamado Jeremias. Deus usou Jeremias
para escrever uma carta para o povo que estava exilado na Babilônia. Põe a carta ali, por favor. Carta aos exilados da Babilônia. E chegou a carta lá para eles. Eu acredito que quando a carta chegou, eles sabiam que aquela carta era de Deus. O profeta Jeremias escreveu. Eles conheciam o profeta Jeremias. Sabiam que Jeremias era o profeta usado por Deus. E chega a carta para ele. A carta diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então a carta está dizendo bem claro que a carta é para os que foram transportados, estavam lá escravizados, que foram tirados de Jerusalém, e que Deus fez isso. E ele começa a dizer na carta: edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e daí vossas filhas, dai a vossas filhas a marido, para que tenham filhas e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, e na sua paz terei paz. E a carta continua. E na carta, sabe o que Deus diz para eles? A notícia terrível. O que Deus está dizendo aqui é que eu não vou tirar vocês daí tão cedo. Habitar em casas aí, plante, comam do fruto, casem suas filhas, casem seus filhos, que vocês não vão sair para daí tão cedo. E na continuação da carta, ela é extensa, Deus diz assim: depois de 70 anos, quantos anos? 70. Depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Olha a sentença, olha o basta de Deus. Eu não sei, aqui na Constituição brasileira, talvez alguém saiba e me diz, qual a pena máxima que alguém pode sofrer por um crime? 30, né? 31. Por um crime. Tem gente que é condenada a 200 porque fez vários crimes, mas 30 anos é a pena máxima por um crime aqui no Brasil. O povo de Israel foi condenado a 70 anos de escravidão. Por quê? Por causa que se desviaram do Senhor. Por quê? Começaram a adorar outros deuses. No coração deles, na prática, eles estavam adorando a outros deuses. Então o que Deus fez? Eu vou levar então vocês para uma terra onde se adoram muitos deuses. Vocês vão para lá, se querem adorar muitos deuses, então eu vou levar vocês para lá. E vocês vão ficar lá, lá vocês podem adorar os deuses que vocês quiserem. Lá vocês não vão precisar adorar escondido, porque muitas vezes adoravam outros deuses escondido. Na frente do povo, eles eram santos, mas na oculta, eles adoravam outros deuses. No coração, eles adoravam outros deuses. E não é diferente dos dias de hoje. Tem muitas pessoas que no coração adoram outros deuses. Lá dentro do coração. E Deus agora, então, vocês vão lá para a terra onde se adoram muitos deuses. Lá vocês não vão precisar se esconder. Vocês não vão precisar fingir. Lá vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem. Só que lá vocês serão escravos. E eles foram. Olha! E Deus bateu o martelo para Jeremias. Jeremias diz para eles que a sentença é 70 anos. Pensou? 70 anos. Teve criança que nasceu na Babilônia e morreu na Babilônia. Pessoas morreram na Babilônia. E aí foi escrito o Salmo 137. Ninguém sabe. Quem disser que sabe é mentira. Porque se fosse para saber, estava escrito na Bíblia quem escreveu o Salmo 137. Não foi Davi. Quem escreveu? Ninguém sabe. Alguns acham que foi algum dos exilados, depois que voltaram, porque ele está contando ali, alguém contou. E ele começa a contar.
Põe Salmo 37, por favor. Agora estão contando. Junto dos rios da Babilônia, ali nos assentavam e choramos, lembrando de Sião. Sião é Jerusalém. Eu vejo aqui, eles se assentavam, se lembravam e choravam. Assentar. A palavra assentar, ela tem vários significados. O gesto de assentar tem vários significados. Eu lembro um conhecido meu, que ele enveredou, embora que ele enveredou pelo caminho das drogas, e de vez em quando ele bate, agora faz um mês que ele não aparece, ele bate lá no portão e pede alguma comida. É um rapaz inteligente, entre aspas, foi professor, se envolveu com a droga. Aí um dia ele bateu. E eu sempre falando, eu não quero pôr mais no portão, dar comida para ele lá, para ele levar e pronto. Mas a Rosana deixou ele entrar. Eu estava lá dentro, ela disse assim, eu vou trazer ele aqui para dentro, conversava com ele, tudo aqui. E ele entrou no pátio. E a Rosana disse assim, espera aí que eu vou lá chamar a porta. E ele pegou e disse assim, a Rosana disse assim, entra ali e senta, que era aqui dentro. Ele disse, não, eu vou sentar aqui mesmo, e sentou no chão, ali. Cara, quando eu vim dali de dentro, eu olhei e eu vi aquele rapaz, cara, sentado no chão. Sentado no chão. Esse rapaz me ensinou muitas coisas sobre pregação. Não sei se já contei isso aqui. Ele era um professor de teatro. E ele gosta muito de mim, ele me admira. E ele gosta de mim. E eu gosto dele também. E uma vez nós conversando, né? E ele disse assim, pastor, eu vim pregar lá numa igreja, mas pastor, tu fez umas coisas ali que podia melhorar. Eu digo, tá, o que é que eu podia melhorar? Aí ele me falou umas coisas, eu digo, tá, então é o seguinte, eu era pastor numa igreja aqui na Santa Bel, onde eu fiquei 27 anos. Eu digo, tá, então assim, ó, tal dia, vamos fazer um negócio, tal dia tu vai lá na igreja lá, e tu vai me ensinar então, o que é que eu faço errado. Aí ele ficava sentado assim, que nem o pastor Gabriel está ali, e eu subia na plataforma, só nós dois lá dentro. E ele dizia, tá, prega aí, pastor. Olha o que Deus fez, usando a minha vida para abençoar ele, e usando ele para me abençoar. E ele dizia assim, aí eu comecei a pregar sobre Davi e Golias. Eu comecei a pregar para ele, pregando e tal, Davi e Golias e tal, pegando a história. Daqui a pouco eu fiquei, não sei o que, Saúl, aí eu pastor, para um pouquinho. E o que é? Ele disse, pastor, preste atenção. Olha, um ímpio, pastor, preste atenção. Pô, tu está contando uma história, pô, estava muito legal, eu estou aqui atento, padre, viu essa história da guerra e tal, da figurinha. Pai, eu estou atento, né? Tu está contando a história, daqui a pouco eu estou, Saúl, não sei o que, eu fiquei pensando, quem é Saúl? Quem é Saúl? Ele estava falando Davi e Golias. Agora eu falo em Saúl, sei lá quem é Saúl, ele falando para mim. Aí ele disse, pastor, tu tem que fazer o seguinte, tu tem que fazer uma transferência de personagem. Eu digo, como é que é? Transferência, o que é? Aí ele explicou, transferência de personagem. Aí ele fala, lá no teatro, como é que a gente fala? Quando tu está falando, está fazendo uma cena, quando entra outra cena, muda o cenário, para as pessoas entenderem. Então, quando tu falar num outro personagem, que não é o personagem que tu está pregando, tu tem que explicar quem é o personagem, quem é a pessoa para a igreja saber. Assim como eu estou aqui e não sabia quem era Saúl, certamente tem pessoas que te ouvem e não sabem quem era Saúl. Eu digo, tá. Ó, tá bom, é verdade. Eu tenho até vídeo ensinando como fazer transferência de personagem. Quem me ensinou foi ele. Outra coisa que um dia aí eu estava falando sobre. Aí um dia eu estava pregando, foi várias semanas, vários meses, eu estava pregando sobre Pedro andando sobre as águas. Aí eu estava lá pregando e ele ouvindo, estou pregando e ele ouvindo. E eu pregava mesmo, pregando e ele ouvindo. Aí estou pregando, aí ele para um pouquinho, pastor. Pastor, está contando que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Tu acha que ele andou assim como tu está andando aí? Aí eu digo, claro que não, né? Tu sabe o que é o mar? Sei. Tu não consegue imaginar uma pessoa andando sobre uma onda, como é que é?
pensei, claro, tu tem que narrar isso. Tu tem que viver a história. Tu não pode simplesmente falar. E ele começou a me ensinar um monte de coisa, assim. Eu digo, né? E aquilo ali comecei a usar isso. Então esse rapaz, com essa inteligência toda, não conhecedor da palavra de Deus, estava sentado no chão ali. Cara, quando eu olhei ele, sentado no chão, cara, meu coração assim, me deu uma dor de ver o que o diabo faz com a vida das pessoas. Sentado no chão. Então sentado muitas vezes significa derrota. O povo de Deus estava sentado junto ao rio da Babilônia, sentado. Imagina, irmão, centenas, talvez dezenas, centenas, sentado. Não como uma expressão de vitória, mas de derrota. E diz que ali eles lembravam de Sião, eles começavam a lembrar de Jerusalém, eles começavam a lembrar do tempo em que eles adoravam a Deus no templo, do tempo que eles levantavam a voz e cantavam ao Senhor, do tempo que eles eram alegres porque adoravam a Deus. E eles começaram a lembrar disso, e eles começavam a chorar. Começavam a chorar. Irmão, dê graças a Deus por você poder adorar a Deus. Amém, Jesus. Dê graças a Deus por você ter um lugar onde você pode adorar livremente. Nunca pense em adorar outros deuses, porque a idolatria leva para o inferno. Deus levou ele para a escravidão para salvar a alma deles, que existe todos no inferno. E agora eles estão chorando, lembrando dos cultos. Eu atendi um rapaz aqui, lá talvez uns 2 meses, um mês e pouco. Foi trazido pelo Lucas. Não era um rapaz, era um homem. E ele estava com problemas espirituais graves, tinha se envolvido com feitiçaria. E estava sentado ali, eu, o Lucas e o Júlio. E ele comecei a ministrar ele foi contando o que estava acontecendo com ele, foi acontecendo com ele. Daqui a pouco ele disse assim, pastor, eu era um homem cheio da presença de Deus. Pastor, o meu pastor da igreja que eu congregava, ele gostava de orar no monte, eu sempre ia com ele. Pastor, eu era cheio da presença de Deus. Aí eu perguntei para ele assim, e tu não tem saudade desse tempo? Ele me olhou nos olhos, cheio de lágrimas, e disse assim, é o que eu mais quero na vida, voltar a ser quem eu era. Era isso que fazia o povo se assentar e chorar, quando eles lembravam de Sião, quando eles lembravam que eles eram livres, eles tinham alegria para louvar a Deus. Agora na Babilônia eles podiam adorar, mas eles eram escravos. E a Bíblia diz aqui que eles pegaram as harpas deles, instrumento de louvor, e penduraram nas árvores. E eles, cada vez que eles olhavam para as árvores, viam suas harpas penduradas, eles sentavam e choravam. Eles não tinham prazer, eles não tinham alegria de adorar. Por quê? Porque eles estavam em terra estranha. E eles contam que o povo da Babilônia dizia para eles, canta para nós um cântico alegre, aqueles cantos que vocês cantavam lá em Jerusalém, canta para nós. E eles dizem assim, aqueles que nos destruíram, aqueles que nos oprimiam, queriam que nós cantássemos, mas nós não tínhamos alegria para cantar. Aí ele diz, mas como vamos cantar cântico do Senhor em terra estranha? Como pode-se cantar cântico do Senhor em terra estranha? Eles não tinham alegria para adorar. Eles podiam adorar lá, mas eles não tinham alegria, porque estavam em terra estranha. Eles sabiam que por mais que eles cantassem, por mais que eles adorassem,
Eles não tinham alegria para isso. 70 anos era a sentença de Deus. 70 anos. E Deus disse, na continuação da carta, você pode ler toda essa carta, Deus disse, eu vou buscar vocês, eu vou tirar vocês daí, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vós, e trarei vocês de volta, quando vocês me buscarem de todo o coração. Bom, o crente tem que ser de Deus de todo o coração. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, preste atenção, você tem que ser dele de todo o coração, em todas as áreas da vida, que não há nada que nosso Deus não saiba. Não há o que nós possamos fazer que não seja de todo o coração, que Deus não está vendo. E Deus busca pessoas que o adorem de todo o coração. Sabe, eu como pastor, líder deste ministério, quando Deus me deu esse ministério, é claro que Deus tem que me capacitar, porque senão não tem como lidar com vida. E Deus me faz enxergar e entender coisas que normalmente eu não enxergaria e nem entenderia. Eu fico olhando, às vezes aqui, caderno de disco, e eu fico vendo os de todo o coração, os que adoram de todo o coração. Tem pessoas que dão dízimo aqui, mas vou falar simbólico. Dízimo do fulano ou da fulana, 123,70 centavos. 123,70 centavos. Por que não é só 123? Porque tinha os 70 centavos. E eu olho aquilo e digo, puxa vida, essa pessoa oferta de todo o coração. Coração por inteiro. Mas tem pessoas, né, que até no dizimar são infiéis. Tem os infiéis que não dão dízimo, que são os piores. Não sei se são os piores. E tem os que dão dízimo com infidelidade. Eu acho que os que dão com infidelidade são piores. Que não fazem o que tem que ser feito. O que as pessoas não entendem é que é essas coisas que Deus vê numa pessoa, no coração de uma pessoa, para dar um ministério para ela, para usar ela para cuidar de vidas. Deus não vai usar uma pessoa infiel para cuidar de vidas. Deus não vai usar uma pessoa com o coração dividido para cuidar de vida. Deus vai chamar alguém cujo coração por inteiro é dele. Por isso que quando Deus me chamou, Deus para mim, larga tudo. Larga emprego, larga tudo. Eu tinha 5 filhos. Deus me queria por inteiro. Larga tudo. E eu tinha que tomar minha decisão. Largar tudo. E foi o que nós fizemos também. Largamos tudo. 5 filhos pequenos. Fomos lá para uma estalagem. Igreja cabia 7, 8 pessoas. Nenhum membro. Não tinha membro nenhum. Deus me queria de todo o coração. Seria para sempre assim? Não. Mas Deus queria ver o meu coração. Se eu estava disposto a dar tudo, a fazer tudo o que Ele mandasse, para Ele me confiar pessoas para me cuidar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você quer ser usado mesmo por Deus, cuidar de pessoas, você tem que ser fiel de todo o coração. Esse povo cantava em Jerusalém, tinha harpas, instrumentos, mas o coração deles estava dividido. Eles adoravam outros deuses. Como pode alguém na casa de Deus louvando adorar outros deuses?
Eu não sei que Deus eles adoravam. Existem muitos deuses. O dinheiro é o Deus de muitas pessoas. O dinheiro é Deus de muitas pessoas. A família é Deus de muitas pessoas. O trabalho é Deus de muitas pessoas. É fato, Satanás, ele é mestre em desviar o foco da pessoa. E a pessoa está adorando outros deuses e nem percebe. Mas Deus percebe. Pessoas que Deus tinha um projeto, pessoas que Deus tem um projeto grande na vida dela. O diabo faz tudo para desviar o foco da pessoa. Você não pensa que o diabo não faz isso comigo? Ele até conseguiu há anos atrás, às vezes, me fazer desviar do foco, fazer coisas na obra que estavam me desviando do foco. Mas hoje ele não consegue mais. Não consegue mais. O meu foco é aonde? O foco é aonde? Sábado que vem, grupo de homens, tema, eu e mais um. Eu quero mais um aqui. Quero só você. Você é uma bênção. Mas eu te vejo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você primeiro também deve estar até enjoado. Não tanto, porque agora tem bastante pregador aqui, né? Queremos mais um. Não foi tão lindo o grupo de mulheres, onde quantas visitantes tinha aqui? Pessoas trabalharam para trazer pessoas. Trabalharam. E é isso que Deus quer de nós. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam de Jesus. O próprio Deus diz: sem mim, nada poder fazer. Outro texto diz: sem Deus não há alegria. E o povo agora está percebendo isso lá na Babilônia. Eles perceberam que com o coração dividido não há alegria verdadeira. E agora eles estão lembrando dos cultos de Jerusalém. Eles estão lembrando de quando eles eram livres para adorar, quando eles tinham alegria para adorar. E eles se assentavam na beira do rio, lembrando disso, e choravam. Olhavam para as árvores e penduravam. Sabe, eu não sei o que foi arrancado de você. Eu não sei o que aconteceu, que o plano, o projeto de Deus na tua vida não progrediu. Eu não sei o que você fez que te travou. Você sabe, eu também. Eu não sei. Eu não sei o que é que trava a tua vida, porque Deus tem um projeto na vida de todos vocês aqui. Todos. Na minha, pastor? Não. Na tua? Acho que não. Na tua. Deus tem projeto na vida de todas nós. Mas Deus, ele olha para nós, e olha para dentro do quê? Do nosso coração. Tem coisa que nós vamos entendendo na caminhada. Na caminhada a gente vai entendendo coisas. Só que a gente tem que entender e praticar. Tem uma pessoa que mora aqui, ela passa sempre aqui pela faixa. Elas são lésbicas, as duas. E sempre quando elas passam aqui, né, a gente cumprimenta ela, está voltando, eu cumprimento ela, sempre cumprimento ela. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, tudo bem e tal. Domingo eu estou lá na praia, estava eu, o pastor Wagner estava sentado do meu lado. As belezas aí estavam tomando banho. E nós estávamos no sol lá. Eu e o pastor Wagner sentado. Aí, logo nós chegamos, estamos sentados assim, acabou pegando a mulher assim. Eu estava vendo o som dela veio assim. Pastor, ele me cumprimentou meio com a mão meio estranha. Eu acho que é cumprimento dela, eu não sei como é que é. Cumprimentou assim, cheia de toda. Eu vi que o Wagner ficou surpreso, né? Eu vi que no coração dele, ele perguntou, né? Quem é essa aí? Porque ele achou estranho, né? Ela veio me cumprimentar daquele jeito. Até eu achei estranho. Ela saiu de lá e veio. Aí eu comecei a contar para ela, assim, não está falando para ele, como é que são as coisas. Agora imagina se eu sou um pastor. Nós
sentamos sempre na frente, eu aposto aí, digamos, elas passam ali, a gente vira a cara. Porque elas estão numa prática de pecado. Então, eu também já estive, todos nós já estivemos. Agora imagina se eu julgo, elas viram a cara. Sempre que elas passam ali. E agora elas me viram lá na praia, de longe, para quem não vai dizer para outra, ela era pastor do Valeu, não. Ela era o Valeu, feita pelo rei da barriga, a gente passa lá e nem olha para a gente, vira a cara para a gente. Era isso que ela ia pensar. Ontem estávamos sentados eu com a porta na frente, ela passou e disse assim: ô pastor! Está entendendo como é que são as coisas? É isso que Deus quer demais. Que nós tenhamos o coração aberto para o agir de Deus. O agir de Deus. Se um dia tiver uma festa, qualquer coisa eu convidar ela para vir, ela não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sempre trato ela bem lá fora. Está entendendo? Então nós, como igreja, temos que olhar para quem? Para o nosso mestre. Olhar para Jesus. Jesus chama todos. Eu disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim. Não é vinde ao pastor, não é vinde à pastora, vinde a mim. Todos. Jesus, ele chama todos. E nós, como igreja, temos que acolher todos. E nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores para ninguém. E Jesus veio para os sãos. Não, ele veio para os doentes. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio para aquele que precisa dele. Então nós, como igreja, nós temos que estar abertos a acolher as pessoas. Não olhar para o pecado dela, não olhar para o que ela é. Nós temos que olhar para nós e para ele. Para ele. Porque esse é o desejo de Deus. Então eu não sei o que foi arrancado de você. Eu não sei o que tiraram de você ou o que você perdeu. Que faz você muitas vezes lembrar do que você era antes. Daquele dia que você era cheio de Espírito Santo. Daquele dia que você percebia que Deus te usava. Mas ele disse para esse povo: eu vou tirar vocês daí, quando vocês me buscarem de todo o coração. Então serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Deus está me dizendo nesta manhã: Ele quer mudar a tua sorte. Eu profetizo que se você abrir o teu coração, se você buscar Ele, com interesse de coração, Ele vai mudar a tua sorte. Você que está vendo pela internet, Deus manda te dizer: Ele quer mudar a tua sorte. Busque Ele de todo o teu coração. Talvez você está cativo por alguma coisa, por vício, por feitiçaria. Eu profetizo nesta manhã: é chegado o tempo de liberdade. Levanta, sai dessa posição de sentado, de chorar, de lembrar de coisas ruins. Levanta-te, porque Deus é contigo. Bate palma, Senhor. A palavra do Senhor é: adore Ele de todo o coração. Busque-me de todo o coração, cristão, e serei achado de vós. Amém? Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar para a ceia. Eu quero orar pelos elementos da ceia. Quem pode ceiar? Todos. Basta você examinar seu coração. Se você tiver cometido pecado, pede perdão ao Senhor, e você pode participar da ceia. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que esse líquido agora seja consagrado por Ti, Deus, que deixe de ser um líquido natural e passe a ser um líquido sobrenatural,
que ao tomar, ao beber, Senhor, tu faça um milagre que essa pessoa precisa. Perdoa seus pecados, fortalece para a caminhada, que continua no mesmo mal. Eu oro, Deus, e peço a tua bênção em nome de Jesus. Senhor, eu ergo, Deus, do pão, que simboliza o teu corpo, que foi triturado por amor de nós. Meu Deus, que esse pão agora deixe de ser um pão natural, e ele passa a ser um pão espiritual. Senhor, e que ao comer, teu povo seja fortalecido. Se houver cometido pecado, sejam perdoados. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode passar para a ceia. Alguém podia